Então vamos lá, galerinha, para o nosso estudo da língua dentro desse texto. Página 9. Leia o trecho abaixo. Todos protestavam contra o peixe que estava para lá de escabeche. Escabeche, se você procurar no dicionário, é um molho de temperos refogados próprio para o peixe frito. O sentido figurado da palavra é para enfeitar, para encobrir algo defeituoso. É para fazer um disfarce. O que o narrador quis dizer com o trecho em destaque? Estava para lá de escabeche. Você que já leu o texto e fez o por dentro do texto, sabe muito bem que o peixe ele estava o quê? Estragado, estava com um cheiro ruim. Dá a entender isso a partir da leitura do texto. Então, que outra parte poderia colocar? O que o narrador quis dizer? B. De que outra maneira ele poderia expressar a mesma ideia? Reescreva o trecho. Todos protestavam contra o peixe, que estava... O que o peixe estava mesmo? Ele estava cheirando mal? Estava estragado? Complete aí, faça a sua frase. 10. Reescreva os trechos abaixo, substituindo as expressões em destaque por outras de sentido semelhante. Letra A. O queijo não tinha moral para falar do mau cheiro de ninguém. Como eu poderia reescrever essa frase? O queijo, ele não podia falar do mau cheiro de ninguém? Poderia escrever dessa maneira? Pensa aí e escreve a sua frase. B. Achavam que o melhor era argumentar com o peixe e convencê-lo a sair numa boa. O que essa expressão numa boa quer dizer? Qual sentido semelhante eu poderia colocar, reescrever nessa frase? C. E os outros começaram a gritar, já no fim da sua paciência. Como eu poderia reescrever essa frase, trocando no fim da sua paciência por um sentido semelhante? 11. Analise o texto abaixo. Obviamente, ultrapassara todos os graus de tolerância. Quem que ultrapassara? O peixe. Ele simplesmente ficara ali mais tempo do que o devido. Os verbos em destaque indicam tempo. Que tempo que indica? Indica que está no futuro, indica passado. Essa frase, analisa o contexto da frase. Obviamente, ultrapassara todos os graus de tolerância. Eu estou dizendo de uma coisa que já aconteceu, que irá acontecer ou que está acontecendo. B. Por meio do trecho indicado, é possível perceber que esses são os primeiros acontecimentos da fábula? Ocorreram fatos anteriores ao que está sendo relatado? Ou ainda ocorrerão fatos novos no desenvolvimento do texto? Essa frase remete a coisas que já aconteceram? Sim, portanto, ela está relacionada a fatos anteriores, por isso que eles estão argumentando sobre isso, beleza? Exercício 12. Escreva um parágrafo para introduzir o texto de outra maneira, apresentando os fatos ocorridos antes da grande revolta na geladeira. Vou dar um exemplo para vocês, como poderíamos escrever o início do texto já relatando qual que é o fato da trama. Dentro da geladeira havia um peixe que fedia por muitos dias. A dona da casa estava viajando e mal sabia o que encontraria quando voltasse. Percebe que eu já argumentei qual que é o assunto do texto, por que a gente tem a revolta na geladeira? Agora você vai reescrever o primeiro parágrafo introduzindo, dessa maneira como eu fiz, mas você pode usar as suas palavras, já evidenciando qual que é o fato da história, da trama. Exercício 13. Escreva a seguir os adjetivos dados pelo autor para cada personagem. Galerinha, adjetivo, olha só o clique. Os adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhes uma qualidade, uma característica, um aspecto ou um estado ao substantivo. Vamos lá. O leite. Se você voltar no texto, nós temos o leite, logo em seguida ele fala que o quê? Que o leite ele era desnaturado. Desnaturado é o adjetivo que o autor empregou para leite.
Percebe que ele dá ideia também de desnatado, que é uma característica também de leite? Esse adjetivo remete à ideia do quê? Do aspecto do leite? Não. Se fosse desnatado, poderia ser o aspecto que está o leite. Mas desnaturado dá a ideia do quê? Como que o alimento é? Ele é uma pessoa, dá a ideia de que uma pessoa desnaturada. B, agora faça com pimentão. Volta lá no texto, vê qual é a característica, se tem uma qualidade, um aspecto ou um estado para pimentão no texto. Faça também com peixe e faça com iogurte. Exercício 14. No texto, observam-se também características de outros personagens. Faça uma nova leitura e escreva o trecho e a característica de cada personagem. Então, a galinha. Se eu voltar no texto, qual parte que fala da galinha? Vou dar um exemplo para vocês. A galinha está lá no parágrafo 10. A galinha dizia que tinha pena dele. Se eu escrever esse trecho, qual característica está implícita na frase? Que a galinha era o quê? Bondosa, piedosa. Agora volta no texto, vê agora com as abobrinhas. Pega o trecho que fala das abobrinhas. Qual característica você percebe nesse trecho das abobrinhas? Faça também com os ovos. Agora, você vai pular para a página 11, não vai fazer o 15 nem o 16 agora. Vai lá para a página 11 e vai fazer o exercício 18 com a Pro. Ó. Observe o sentido da palavra destacada. A galinha dizia que tinha pena dele. Pena. Quando eu olho para essa palavra, qual sentido eu entendo só para a palavra, sem analisar o contexto? Pena, ela pode ser o quê? Tá se referindo às penas da galinha, porque a galinha tem pena. Pode ser também o quê? Ela pode estar relacionada a uma punição, a um castigo, pena de morte, por exemplo. Pena pode ser também o quê? A uma mágoa, uma amargura. Então, essa palavra, a gente pode classificar ela como uma palavra que tem vários significados. Olha o clique da Pro. Polissemia são palavras que apresentam um grande número de significados, cujo significado dependerá do contexto em que a palavra está inserida. A pena é uma palavra polissêmica. Pena é uma palavra polissêmica. Por quê? Porque ela tem bastante significado. E você vai saber o significado dela a partir do seu contexto. Letra A. Quais palavras poderiam substituir a expressão na frase e manter o sentido da frase? A palavra pena, qual sentido que tem? De punição e castigo? A galinha dizia que tinha punição dele? Daria sentido se eu colocar assim, o mesmo sentido? E se eu colocar mágoa ou amargura, piedade ou dó? Ou a ideia de pena no sentido da frase seria a estrutura que reveste o corpo das aves? Letra B. O trecho teria o mesmo sentido se fizesse referência a outro personagem? Aqui na ideia, tipo assim, se fosse outro personagem, por exemplo, vamos pegar o filé mignon. O filé mignon dizia que tinha pena dele. Teria mais de um sentido? Ou já de cara você mataria que a pena seria relacionado à piedade e dó? Obviamente que não, perderia esse múltiplo sentido. Por quê? Porque filé mignon não tem pena. Dá essa multiplicidade de significados, por quê? Por causa que galinha é uma ave e ave tem penas. Se eu colocasse o filé mignon, não ia ter esse sentido. Entendem isso, galerinha? Então, coloque aí, não, por quê? Porque galinhas têm o quê? Pena. Só a galinha tem pena. C. Esse recurso foi utilizado com outros moradores da geladeira? Explique. Vou dar um exemplo para vocês. O pimentão. Qual que é o adjetivo que o autor colocou no texto para o pimentão? Vermelho. Vermelho poderia ser uma palavra polissêmica? Sim, por quê? Porque eu posso estar falando do quê? Vermelho relacionado à cor, que o pimentão é vermelho. Poderia ser o quê? Quando eu falo pimentão vermelho, poderia estar dizendo que o pimentão ele está envergonhado. Ou poderia ser também raiva. Um outro exemplo para vocês é o iogurte. O autor ele diz que ele é azedo, mas o azedo ele está se referindo ao estado azedo ou está relacionado ao quê? Ao tipo de pessoa, uma característica da pessoa. Percebe? Pensa um pouquinho, analisa todos os personagens, vê se tem essa ideia de vários significados dos adjetivos, se eles são polissêmicos. Belezinha, galerinha? A gente vai parar nesse exercício, não precisa fazer
o 19 nem o 20, tá? Vamos fazer mais pra frente. Um beijo, até a próxima!